Paz, amados, Pastor Gilson de novo, Deus seja convosco, amém? Amados, eu gostaria de falar sobre um assunto pertinente, né, da igreja, um estudo, na verdade, ao qual é muito interessante porque serve para nós também hoje em dia, né? E a Bíblia, ela tem essa dinâmica, digamos assim, de nos mostrar o passado e o futuro, não é? Porque os erros do passado refletem no futuro, amém? E por isso nós devemos analisar a Bíblia e viver a palavra, não é? Porque a palavra de Deus, ela tanto serviu para os crentes de outrora, como servem para os crentes de hoje, não é? Os crentes modernos, não é? Da nova de hoje em dia, amém? Oséias, o rei de Israel, nada mais era do que mais um que seguia as práticas erradas de Jeroboão, né? Você sabe que quando Salomão faleceu, quem assumiu o trono de Israel foi Roboão. Porém, Roboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e acabou sendo prejudicado, perdendo o reino quase todo, né? Deus deu uma sobrinha para ele, deu a tribo de Judá, né? Mas o demais do reino foi entregue a Jeroboão. E Jeroboão, eu não vou entrar muito em detalhes, era servo de Salomão, né? Então, quer dizer, já está errado aí, porque pela lógica quem deveria reinar era Roboão. Mas como Roboão foi ímpio, né? Foi mal, fez o que era mal, pecou, né? Oprimiu o povo não o aceitou e ele foi arrancado do reino total, né? Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui nesse estudo é que se fala em reino de Israel e reino de Judá. Por que reino de Israel e reino de Judá? Se Judá era Israel também, né? Foi uma forma deles dividirem o reino e nomear o reino, na verdade. Porque Judá, na verdade, é Israel também, amém? Entendeu? Se você analisar o começo disso tudo, nas 12 tribos, você vai ver que começou lá nos tempos de Gênesis, quando Jacó teve os 12 filhos, né? E se formou as 12 tribos de Israel, né? E Judá era um dos filhos de Jacó. E desse povo veio a gerar essa nação de Israel. Porém, Deus, ele tem promessa. Deus podia ter aniquilado Israel todinho. Por quê? Porque eles adoravam imagens, postes ídolos, né? Que eram imagens feitas em postes, né? No alto assim. Eles adoravam imagem de escultura, eles adoravam Dagon, né? Que era aquele demônio que tinha dentro uma fornalha e se jogava crianças, né? Eles adoravam a rainha dos céus, né? Tudo que as outras nações vizinhas faziam, eles adoravam. Eles não adoravam o Deus vivo. Criam em agoreiros, criam em feiticeiros, consultavam feiticeiros. Você lembra muito bem do caso de Saul, né? Que ele consultou uma feiticeira para consultar Samuel. Tudo mentira. Demônios rondavam a vida de Saul. O homem sem Deus, irmão, ele só faz o que não presta. Ele não tem como servir a Deus de fato, né? Então ele esquece o Deus vivo e vai procurar essas pragas, essas coisas, esses lixos aí, né? Porque a feitiçaria é lixo, né? O bom é estar na presença de Deus, amém? Vamos falar de Oséias, né? Oséias foi mais um rei que pecou contra Deus. A Bíblia diz bem claro que Oséias não pecou tanto como os seus antepassados, quer dizer, ele não foi a fundo nas práticas ocultistas, na adoração a ídolos, né? Ele não foi tão pecador como os outros, mas foi pecador.
não é? Entendeu? Eu dei até um exemplo na igreja ontem. Se a pessoa roubar 10 mil e roubar 1.000, o que roubou 1.000, roubou menos. Mas não deixa de ser ladrão. Tá entendendo? Entendeu o X da questão? Então, o Oséias, ele não pecou tanto, quer dizer, ele não fez tanta idolatria, ele não roubou tanto, mas também não se converteu totalmente ao Senhor, né? E aí vem o problema. Ele pagava impostos para a Síria, a Bíblia diz, né? Ele pagava impostos para o rei da Síria, mas num determinado momento ele se achou que não deveria mais pagar imposto porque ele se aliançou com So, o rei do Egito, né? Aí, agora eu estou podendo, o rei do Egito vai me socorrer e tal, porque a Síria não vai poder. E a Síria soube disso e meteu o aço, né? Meteu o aço, foi para cima, né? Declarou guerra mesmo, foi lá, né? E sitiou Jerusalém, né? Sitiou Jerusalém e derrubou o reino de Israel. O reino de Israel desapareceu aí, né? Só que Israel não desapareceu todo, porque sobrou-se a tribo de Judá, né? Que é Israel também. É assim, é um negócio que é uma nomeação, porém é um nome dado a uma coisa que já existia. A tribo de Israel, o reino de Israel, Judá também é Israel. Tanto é que Israel hoje chama-se Israel. Amém? Mas, na verdade, as 11 tribos que ficaram, né, que era o reinado de Oséias, foram levadas cativas e nunca mais voltaram do exílio. Deus apagou do mapa as 11 tribos de Israel, só ficou a tribo de Judá. Entendeu? Né? Sitiou Jerusalém, né? O pessoal ficou com fome, com sede, eles taparam as águas, né? Enfim, barbaridades. Porque, em certa forma, o sitiar é pior do que o guerrear, né? A guerra acabou, algum venceu, outro perdeu, pronto. O sitiar não, vai matando aos poucos, né? Aí vem as doenças, a sede, né? O povo oprimido, o povo ficou em depressão, não podia sair de lá de dentro. Simplesmente sitiou e pronto, rodeou, cercou, não tinha água, não tinha comida, né? Foi uma desgraça total. Se for trazer para o reino espiritual, né, para o nosso dia a dia, eu e você, quando erramos diante de Deus, nós vamos passar pela mão vingadora de Deus. Ou como se diz, vamos pagar o preço no popular, né? E o preço é alto, né? Portanto, devemos obedecer o Deus vivo, né? Na realidade, irmãos, hoje em dia o povo está muito afastado de Deus. A apostasia está grande nas igrejas. O povo diz que é de Deus, mas não dá dízimo. O povo diz que é de Deus, mas quando sai da igreja faz tudo o que não presta. A fofoca rola solto, a calúnia rola solto, né? Então, hoje em dia o negócio está estreito, né? Tem igrejas aí com soberba, porque tem nome, né? Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Quer dizer, soberba. Deus não apagou Israel, Deus pode apagar essa igreja também. Não fica pensando que Deus vai ser ateu uma igreja, não. A igreja sem Deus, ela não é nada. Deus sem a igreja continua sendo Deus. Entendeu? A lição que eu tiro eu estou resumindo Oséias, né? Podia entrar a fundo, podia pôr tópicos, podia pôr por partes, né? Como que ele pagava imposto, né? Quer dizer, ele era obrigado, ele era um escravo do rei da Síria, né? Porque o imposto pode ser, vamos dizer assim, 70% da riqueza ficava lá, 30% era mandada para a Síria. Vamos dar um exemplo aí, né? Dos 100%, 30% da comida, do dinheiro, tudo era para a Síria, vamos supor. Então ele não tinha liberdade de trabalhar o seu dinheiro, ele tinha que mandar para o seu senhor. Porque se você trocar o Deus vivo, que é o teu senhor, por outro senhor, pode ter certeza que vai pagar preço. Outra coisa que eu vejo também é pessoas que criticam a igreja, dízimo, oferta e tal, mas quando chega no barzinho gasta 200, 300 numa noite,
Está dando mais para o diabo do que para a igreja. E quando chega na igreja não quer dar o dízimo, não quer dar oferta, não quer dar nada. Será que você não está errado? Analisa aí. Eu não vou dar oferta porque eu não vou enricar fulano, não vou enricar ciclano. Não. A Bíblia diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Você está dando para Deus. Você está entregando na mão do homem e o homem está te apresentando diante de Deus e quem vai te abençoar é Deus, não é o homem. Entendeu? Quando está numa situação ruim, a primeira coisa que faz, vou na igreja ver se eu arrumo uma cesta básica. Vou na igreja ver se eu arrumo isso, arrumo aquilo. Mas quando estava no bem bom, não vinha para a igreja para abençoar, para ajudar. Né? Esse é o caso de Oséias. Esqueceu de Deus, buscou idolatria, adorou deuses pagãos de outros reinos, a prostituição rolava solta, os pecados rolavam solta, não tinha fidelidade do marido com a mulher, né? Todos os tipos de pecado estavam lá, e Deus olhando. Aí a ira de Deus foi se enchendo. Chegou um dia que Deus derramou a ira e ele perdeu o reino. Perdeu pelo pé, como diz aqui na Paraíba. Se aliançou com So, rei do Egito. Trocou a proteção divina pela proteção de um homem, que na hora que ele precisou, abandonou ele. E aí o rei da Síria destruiu Jerusalém e levou cativo o povo todo. E nunca mais teve esse povo de Israel. Só sobrou Judá, que é Israel também. Mas aí foi um povo menor. Então Deus abençoe. Qualquer hora dessa eu volto de novo com outro estudo. Temos vídeos, vários vídeos aí. Não esquece de ativar o sininho para receber novos vídeos. E dá um joinha para mim aí. Ajuda o canal a crescer, tá certo? Eu sou o pastor Gilson, o inimigo número 1 das heresias, o seu pastor online. Estou aqui para te ajudar. Né? E se depender de mim, você vai ser um cristão de verdade. Não vai ser esses crentes meia boca que tem por aí não. Que está cheio. Você vai ser um crente de verdade. Um evangélico de verdade. Certo? Deus te abençoe, querido. Eu vou abordar outro tema. Vestimentas erradas nas igrejas. Pessoas que vão com qualquer roupa para a igreja. E eu vou abordar esse tema aí, viu? Me aguarde. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?